Muito bem, estamos aí ao vivo, tanto aqui no Insta, quanto também no YouTube. Beleza. Então vamos lá. Hoje, na verdade, eu quero falar com você sobre as mobilizações, certo? E as manipulações articulares. E aí, man, beleza? Entra lá no YouTube também, dá uma olhada lá como é que tá o áudio e o vídeo lá, para dar um feedback aí para nós. Então, hoje estou aqui para a gente falar sobre as mobilizações e as manipulações articulares, tá? Então, entender basicamente o que são cada uma delas, como nós vamos utilizar, quando, onde e como, né? Vamos dizer assim. Porque essa é a maneira certa de a gente pensar e raciocinar, certo? Não tem um melhor que o outro, e sim a melhor maneira e o melhor paciente para se aplicar cada técnica, tá? Então, esse é o nosso principal ponto aí. Tá ok? Beleza, valeu. Fiquei na dúvida aqui se estava saindo tudo certinho. Fechou, então. Valeu demais. Então, vamos lá. Então, a ideia de hoje é a gente conversar sobre isso, né? Sobre as mobilizações. Então, a primeira coisa, vamos pensar. O que normalmente as pessoas acham, né? Vamos dizer assim, de forma cultural. Muitas vezes que as manipulações, elas resolvem tudo, né? Que eu preciso, na verdade, é manipular meu paciente, eu preciso cavitar ele, eu preciso que estralar esse paciente, vamos dizer assim, né? Não só fisioterapeutas podem pensar assim, mas até as pessoas mesmo, porque a gente acaba vendo muitas vezes na internet, ou alguém fala para você, ou você fica sabendo, né? Que tem que estralar, ou quando estrala a coluna relaxa. Só que o estralar a coluna tem o jeito certo de se fazer, né? A maneira correta de se fazer. E então tem que ser feito com quem realmente sabe, e nem sempre só manipulações resolve esse problema, tá? Por quê? Como já aconteceu, por exemplo, lá no Instituto, as pessoas ligam querendo marcar horário e já passaram muitas vezes por outros profissionais e já fala assim, ó, se for só para você me estralar, eu não vou. Né? Então, nós sabemos hoje que a gente tem que ter um arsenal de ferramentas, né? Eu preciso ter o quê? Eu tenho que, como o Fábio gosta de falar, eu tenho que abrir minha caixinha de ferramenta e minha caixa de ferramentas e eu tenho que ter ferramentas para me usar. Só que eu não posso ter uma ferramenta para aplicar com todas as pessoas, certo? Você pode até aplicar, mas talvez não vai dar muito certo. É a analogia que eu falo, por exemplo, se você tem uma chave de fenda, você vai conseguir muitas vezes parafusar, né? Parafusos aí de fenda. O Phillips talvez você consegue também com o de fenda, mas não fica tão bom, né? Talvez o aperto não dá aquele último aperto final tão bom. Então, talvez você tenha uma ferramenta que é aplicar para todo mundo. Pode ser que tem pessoas que vai se dar bem, que vai melhorar, no caso das manipulações, por exemplo, e tem pessoas que não vão se dar tão bem nisso, tá? Então, por isso que é importante é nós termos, quanto mais ferramentas, melhor, tá bom? Então, uma das coisas que nós temos que ter são as manipulações, mas a gente não tem que ser refém delas e achar que elas resolvem tudo, porque não resolve, tá? Então, quem está no Instagram e quiser também assistir pelo YouTube, estamos lá agora também, tá bom? Só colocar lá Jader Mercante que vai aparecer legal para você assistir também, qualidade muito bacana, e o áudio também, tá? Então, voltando a falar de ferramentas, né? Nós, como profissionais, devemos abrir, então, nossa caixa de ferramentas e ter o máximo de ferramenta possível, vamos dizer assim, ou principalmente, nós temos que ter as essenciais, né? Nós dizemos que quanto mais ferramentas, melhor, porque eu posso pegar essa ferramenta e aplicar ela da melhor forma possível e naquele paciente que precisa daquela ferramenta, né? Então, como eu disse anteriormente, muitas vezes a chave de fenda até consegue apertar uma Phillips, mas não faz um trabalho totalmente adequado, né? Como a Phillips mesmo para parafusar aquele parafuso. Vamos pensar dessa forma. Então,
As manipulações também é uma ferramenta. E as mobilizações também são outras ferramentas. É uma outra ferramenta, tá? A mobilização, muitas vezes, que é, vamos dizer, subestimada, né, pelos fisioterapeutas, porque acabam, depois que aprende-se a manipulação, acha que não se deve mais mobilizar, que eu tenho só que manipular, né? Porque a manipulação é isso, manipulação é aquilo, eu tenho que manipular. Mas as mobilizações, elas são uma ótima ferramenta também, para se usar principalmente para pacientes que têm contraindicações de manipulação, pacientes que são muito grandes, que você não consegue manipular, tá? E para ter também efeitos diferentes, certo? As manipulações e as mobilizações são efeitos diferentes, tá? E das duas formas, com as mobilizações ou com as manipulações, nós conseguimos trabalhar à distância no local. Por que eu estou falando disso? Qual que é a nossa ideia principal? Estou com uma dor em uma certa região, numa extremidade, por exemplo, no joelho. Vou dar um exemplo de um paciente real, meu último paciente de hoje, que eu atendi. E muitas vezes eu que fico olhando só para o joelho. Nós sabemos que nem sempre a causa da dor está no local, certo? Isso é o básico, isso já ficou bem claro, né? Para quem aí está na internet sempre, já ficou claro isso aí para todo mundo, que o fisioterapeuta moderno, na verdade, já sabe essa regra de cor salteado. Eu preciso olhar o todo, né? Mas nós pensamos primeiramente em olhar a coluna, eu preciso olhar a coluna. Então, se eu estou com uma dor no joelho, o que eu preciso fazer de primeiro? Coluna. Primeiro eu vou avaliar a coluna. Depois da coluna, aí sim eu vou para extremidades, se for preciso, eu vou para outras regiões. Preciso ver, preciso entender o quanto a coluna está influenciando essa extremidade, tá? O quanto essa coluna tem de influência. Porque nós sabemos que a coluna tem uma íntima ligação com a extremidade, com todo o corpo, na verdade, tá? Por quê? Nós temos tanto inervações quanto vascularizações, tudo que principalmente os nervos, né, é o que sai da coluna e vai para todo o resto do corpo, tá? Então, com as manipulações ou as mobilizações, nós vamos olhar primeiramente a coluna. E, normalmente, nós trabalhamos com terapia manual, ficamos condicionados a olhar diretamente a coluna e pensar em manipular, procurar esclerótomos, ir lá e manipular, tá? Mas, nós já sabemos hoje que muitas vezes essa coluna está precisando de remodelação de tecido, está precisando mobilizar essa coluna na carga e na direção correta, na posição correta, tá? Então é nisso que muitos hoje acabam falhando no seu tratamento. Ou chega um paciente que ele melhora até certo ponto, dali para frente ele não melhora mais e entra num platô de melhora, tá? Por quê? Porque dali em diante, o que está faltando é você remodelar esse tecido, quebrar essa aderência que está ali, ó, talvez há muito tempo. Que não é só as manipulações que vai resolver, tá? Então vamos entender. Tô falando do meu paciente que eu disse, né? Dei o exemplo, o último paciente que eu atendi hoje. Tratando dor no joelho, uma moça nova, estava até querendo operar, o médico querendo operar o joelho dela. Por inflamações do coxim gorduroso, outros problemas de menisco que ela tinha lá, já tem um histórico já de 2 cirurgias que ela já fez no joelho. Então, enfim, que a gente tem que olhar com mais calma e avaliar ela como um todo também. Mas olha que interessante, no primeiro dia que eu atendi ela na consulta, pela avaliação que eu fiz, eu tratei a coluna dela e também a extremidade, tá? Tinha influência da coluna, mas também tinha lesões, né, disfunções locais, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu passei para ela? Exercícios para ela fazer em casa, tanto para a coluna, para ela remodelar aquele tecido, mobilizar aquela coluna, e para ela remodelar o tecido do joelho dela, né? Um exercício para o joelho. Hoje, depois de quase um mês, porque ela ficou doente, teve dengue, então ela demorou para voltar. Hoje, que ela foi voltar, ela me fala assim, Jada, eu não fiz o exercício do joelho.
Eu esqueci como era. Isso porque a gente sempre fala, ó, se você esquecer alguma coisa e tal, sempre, na verdade eu pergunto, quer gravar com o seu celular? Vai ficar salvo aí, você olha, né, você confere depois. Mas aí, disse que não, que tava tudo bem. E aí, esqueceu, eu falei, putz, por que você não mandou mensagem, né? Não tem problema, manda mensagem aqui pra Silvia, que a gente, se ela me fala, eu te gravo um videozinho rápido, te mando, e nada. Mas enfim, ela não fez o exercício do joelho, fez só da coluna. Aí, que ela me fala depois disso, ela falou assim, que só que, olha, eu fiz só o da coluna, que foi o que eu lembrei, e deixa eu te falar, meu joelho melhorou demais. Nossa, meu joelho melhorou muito, e eu só fiz o exercício da coluna, né? Eu esqueci do joelho, me desculpa, né? Tá, não sei o que, não, fica tranquilo, beleza. Eu fiz só o do joelho, eu só fiz só o da coluna e melhorou demais, meu joelho também. Aí eu falei, opa, peraí, você fez só o exercício da coluna e já melhorou muito o seu joelho? Falei, então, essa dor no joelho tem principalmente características aí de coluna, certo? Então a coluna está influenciando muito esse joelho dela. Porque se ela fez só o exercício da coluna e melhorou muito o joelho dela, você está conseguindo subir dessa escada de novo, tudo que estava incomodando, as referências melhoraram muito, né? Falei, bom, então, seu problema é literalmente, sua disfunção maior, primária, tá na coluna. Vamos tratar essa coluna então. Tá, eu atualizei o exercício com ela, e aí vamos continuar mobilizando a coluna dela bastante e remodelando aquele tecido dela, da coluna, né? Então esse é o poder de entender o que você tem que usar, se é manipular ou se é mobilizar. Ela se sente bem com as manipulações também, mas o que faz o caso dela, o que fez ela ter uma melhora significativa, foi ela se automobilizar, fazer mobilizações, remodelar o tecido cartilaginoso, remodelar as rigidez dos discos, remodelar as obstruções, certo? Ganhar espaço na coluna. Então, esse foi o principal motivo. E aí, o que aconteceu? O joelho ficou bom. Por que o joelho ficou bom? Porque nós sabemos hoje que nós temos aí, nós falamos que clinicamente 80% das lesões de extremidades é de coluna, tá? Da literatura nós temos aí comprovado cientificamente que 43,5% para ser preciso, ou seja, quase 45% das lesões vem de lesões de extremidades, vem da coluna, tá? Então nós temos que olhar principalmente, então, começar pela extremidade. E no caso dessa paciente, bateu certinho, tá? Ela caiu nesse grupo de que o problema do joelho dela era coluna, tá? Então, é aí que você entende o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que manipular esse paciente? Será que é só manipulação? Ou será que eu tenho que mobilizar também, tá? E aí vamos entender, então, as principais diferenças, tá? As principais diferenças de cada um deles. Primeiro, a manipulação e a mobilização, os dois vão trabalhar a mobilidade artrocinemática da faceta. O que é a artrocinemática da faceta? O micromovimento dela, o movimento de deslizar das facetas articulares, tá? Ó, nós temos aqui, então, uma coluna lombar, certo? Beleza. Quando eu trabalho as manipulações, eu estou trabalhando nessa estrutura aqui, ó, nas facetas articulares, certo? É aqui que eu estou fazendo movimentar. É aqui onde ela desliza, uma outra desliza sobre a outra, tá? Elas se conectam e deslizam. Então aqui é onde eu manipulo, é aqui que cavita, tá? Então para mim poder vir aqui manipular meu paciente, eu preciso saber se a causa desse problema tá aqui mesmo. Tá nessa região, nas facetas articulares, tá? Para isso, eu preciso primeiro, como que eu começo? Primeiro eu começo testando as mobilizações. Eu preciso saber se essa coluna está obstruída, tá? Primeiro eu vou mobilizar ela, para depois eu vir trabalhar essas facetas articulares, tá? Quando estou mobilizando a minha coluna, vamos dizer assim, ou automobilizando, ou eu estou mobilizando para o meu paciente, eu estou trabalhando as obstruções dos discos, tá? Por quê? Nossos discos, eles podem entrar em obstruções. O que são as obstruções? Rigidez.
eu preciso quebrar essa rigidez através do movimento, acertando a carga e a direção do exercício, como eu já disse anteriormente. E não só isso, mas todo o tecido cartilaginoso que está aqui em volta, tecido ligamentar principalmente, né, capsular, que está aqui em volta da coluna e que está trabalhando junto. Quando a gente está fazendo movimento, eu não estou movimentando só os ossos, né? Eu estou movimentando todas as estruturas que estão ali por perto. Então, assim, eu vou remodelando esse tecido. Quando eu estou remodelando, eu trabalho os tecidos cartilaginosos, os discos, tá? As cartilagens das facetas articulares, tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de uma coluna lombar, tá? Só para a gente diferenciar. Então, quando eu falo que eu vou ganhar movimento artrocinemático com a manipulação ou a mobilização, é nas facetas. As facetas vão deslizar melhor uma sobre a outra, tá? Eu vou ganhar mais mobilidade dela para que ela possa ter mais movimento naturalmente fisiológico, tá? Então, isso é muito bacana. Então, essa é uma das coisas semelhantes entre a manipulação e a mobilização. Só qual que é a diferença nesse ponto? É como você vai chegar a acontecer essa mobilidade, essa micromobilidade melhorar. As manipulações, eu preciso criar alavancas, certo? Muitas vezes a distância com o corpo, para fazer a tensão chegar nessa estrutura que eu quero manipular, e aí sim eu dou impulso manipulativo, o thrust, e aí manipula aquela estrutura. As mobilizações, muitas vezes, eu vou fazer pensando diretamente na estrutura, pensando diretamente no local onde eu quero mobilizar, tá? Não tem muitas alavancas que eu posso usar. Posso utilizar alavancas, principalmente quando eu estou pensando em mobilizações de Mulligan, onde eu uso o cinto, né? O cinto, ele se torna um terceiro braço, como se fosse uma alavanca mesmo, tá bom? Então, ele me ajuda nos glides, né? Nos ajustes daquele tecido também, tá? Mas, principalmente, como eu vou chegar nessa mobilização, nessa melhora dessa mobilidade artrocinemática, nas manipulações, eu preciso fazer ajustes à distância para fazer a tensão chegar, melhorar essas alavancas para fazer a tensão chegar onde eu quero, no segmento que eu quero, de forma precisa, certo? E eu vou lá e dou um impulso manipulativo, aumentando essa alavanca, certo? Acho o slack e aí eu faço o thrust. E acontece a manipulação. Quando eu estou mobilizando as estruturas, não necessariamente eu preciso pensar que eu vou mobilizar especificamente L1, por exemplo, tá? Dependendo do movimento que você está fazendo, eu tenho mobilizações que são específicas para cada segmento. Por exemplo, o Maitland é muito preciso nisso aí. Eu vou colocar a mão em vou posicionar meu pisiforme, né? Ou polegar, depende de como você vai fazer a pega, em cada processo espinhoso, em cada segmento, e vou fazer a mobilização, tá? E assim eu ganho também movimento e mobilização, lubrificação artrocinemática da articulação, ou seja, o micromovimento da faceta, tá? Já com Mulligan eu vou usar os cintos, né, para eu poder alcançar isso. E no MP, por exemplo, no movimento preferencial, eu vou usar movimentos de autotratamento. Então, meu paciente ele vai se automobilizar com exercícios, tá? Como que eu faço ele ganhar? Como que eu ganho essa mobilização, essa mobilidade, melhora dessa lubrificação articular? Quando eu tenho frequência do movimento. Então, meu paciente vai fazer aquilo lá sempre, todos os dias, por um período que ele estiver tratando, tá? Pelo menos a cada 3 horas. Esse é o segredinho aí para você mobilizar as articulações, tá? Tanto para o autotratamento, né? E para você mobilizar também na sua clínica, na sua maca. É ter frequência. Você tem que ensinar seu paciente a fazer um exercício em casa. Ou uma tarefa, né? Ou se você não quiser dizer tarefa, uma atividade em casa, certo? Um exercício, alguma coisa assim, para que ele possa fazer em casa, porque é em casa que ele vai dar manutenção no sistema, tá? Ele vai, porque seu paciente fica 1 hora com você, mas ele fica depois o resto da semana ou as outras 23 horas, vamos pensar assim, do dia, ele está na casa dele, né, está no trabalho, então ele tem que ter algum exercício para ele que ele possa fazer para ajudar nessa manutenção, tá bom?
Outra coisa também, que é uma das principais diferenças, né? Olhando na minha colinha aqui para mim não esquecer de falar os pontos importantes. As manipulações são técnicas de alta velocidade e baixa amplitude articular. Então essa tem duas principais diferenças, essa é uma delas. As manipulações são técnicas de, anota isso, são técnicas de baixa amplitude, o movimento é muito curto e de alta velocidade. É assim que eu vou trabalhar as manipulações, tá? Então, quando eu faço as minhas alavancas, como que eu consigo fazer essa faceta ganhar movimento aqui? Com movimento de baixa amplitude e alta velocidade, tá? Aqui estou mostrando a lombar, mais uma vértebra torácica, mesma coisa. As facetas da torácica são um pouco diferentes, mas as mobilizações, né, as manipulações têm os mesmos efeitos. Muda-se as alavancas, certo? Mas enfim, que eu quero falar sobre isso. Baixa amplitude e alta velocidade. Já as mobilizações são manobras, vamos dizer assim, quando você faz de forma passiva, são técnicas rítmicas e muitas vezes oscilatórias que você pode aplicar. Principalmente se você estiver pensando nas mobilizações de Maitland, tá? E de Mulligan também. Você vai pensar em mobilizações que são feitas de forma rítmicas e de forma oscilatória, tá? Essa é a principal diferença entre uma e outra. São duas principais diferenças, essa é uma delas. Manipulação, baixa amplitude e alta velocidade. Mobilizações são técnicas que vão trabalhar de forma rítmicas, tá? Rítmica e oscilatória, e que vai acompanhar todo o arco do movimento. Vai acompanhar todo o movimento. Então, na verdade, quando eu estou mobilizando, eu posso fazer um trabalho de mobilização lá no final da amplitude de movimento, certo? Vamos pensar assim que aqui é a barreira motriz, vamos dizer assim, daquela articulação. Estou mobilizando. Eu posso começar mobilizando levinho, 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 com movimentos rítmicos, de amplitude menores, de forma lenta. Conforme esse tecido ele vai me dando uma resposta, ele vai mostrando que ele está ficando melhor, que eu estou tendo luz verde, a luz verde é um sinal de melhora, eu posso aumentar a minha amplitude de mobilização. Aqui eu já estou fazendo uma mobilização praticamente grau 3, se nós podemos dizer. Estou chegando lá na amplitude final e volto. Trabalho todo o arco do movimento, na amplitude final e volto, amplitude final e volto, amplitude final e volto, tá? E a mobilização grau 4 é uma mobilização que eu chego lá na barreira motriz e daqui para frente eu mobilizo. Então, uma mobilização um pouco mais firme, um pouco mais rígida, tá? Mas também são técnicas ainda oscilatórias e rítmicas, tudo bem? Então, eu vou lá, chegar lá na barreira e, ó, mobilizar, 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 e assim eu vou lubrificando essa articulação, eu vou quebrando aderências dessa articulação, tá? Coisas que a manipulação não faz, ou se ela faz de forma muito pequena, por exemplo, quebrar aderências. O que quebra a aderência de uma articulação? Não são as manipulações. As manipulações, elas vão servir para dar o segundo ponto que eu vou dizer agora, que é o blackout sensorial. Tá bom? Então, as manipulações, elas fazem blackout sensorial, tá? O que é o blackout sensorial? Eu tenho um estímulo. Esse é o melhor exemplo de todos. Vou pegar aqui uma caneta. Eu tenho um estímulo que está chegando no meu sistema nervoso dessa maneira. Um estímulo doloroso. Quando eu manipulo, eu causo um blackout sensorial. Esse blackout reseta. E, com isso, esse estímulo começa a ser recebido de forma muito mais devagar, certo? E por isso que relaxa a musculatura, inibe aquela sensação dolorosa local, aquele esclerótomo some, tá? Esse é o principal motivo que nós manipulamos, pelo blackout sensorial.
A gente quer causar um blackout sensorial naquela estrutura, naquela informação do sistema nervoso ali, que a gente quer que ele reseta. E aí ele volta a bater, vamos dizer assim, né? A chegar aquela informação no sistema nervoso de forma mais rítmica, lenta, certo? É como se eu reiniciasse aquela informação de dor que está chegando, tá? Então, e as mobilizações? As mobilizações não conseguem fazer isso, porque para mim poder fazer isso é como se eu estivesse dando um susto no sistema nervoso, um susto bom, e para isso eu preciso de alta velocidade e baixa amplitude, certo? E quem causa isso? Só as manipulações. Essa é a principal diferença. As mobilizações não causam esse efeito de blackout sensorial. Eu causo efeito de melhora da remodelação do tecido, melhora da lubrificação, mas não tem blackout sensorial. Eu vou alcançando essa melhora de forma gradativa e mais lenta conforme a minha frequência de movimento. Tá? Então, nas mobilizações, por exemplo, eu tenho que insistir um pouco. Desde que meu paciente apresente luz verde, apresente melhora, eu continuo. Tudo bem? Isso mostra o caminho que eu tenho que seguir. Tá? E só que, em compensação, as mobilizações não fazem blackout sensorial, mas é com as mobilizações que eu vou posso tratar contraturas musculares, é um dos efeitos que eu posso atingir, porém, nós sabemos hoje que o controle neuromotor são os exercícios principais para nós quebrarmos contraturas musculares, tá? Hoje nós já sabemos que mesmo quando nós temos o músculo espasmado, ele não está espasmado 100%. Tá? Nós temos fibras lá dentro desse músculo, fibras musculares que não estão espasmadas, que estão pedindo ali contrações, pedindo ativações ali feitas de forma correta, certo? Controle do motor seria um papo já para um outro encontro. Vamos fazer mais para frente. Porém, uma outra pegada esse tratamento. Mas as mobilizações também podem ser usadas para quebrar contraturas musculares de forma mais lenta, tá? Mas também, sim, certo? Mas principalmente quebrar aderências articulares e dar lubrificação para as articulações, tá? Então nós temos mobilizações articulares que nós podemos dizer que são mobilizações globais, onde eu mobilizo as articulações com o movimento que ela faz mesmo, tá? Por exemplo, se eu estou mobilizando um cotovelo, um exemplo, eu tenho que fazer flexão e extensão do cotovelo de forma passiva, certo? Porque eu estou mobilizando. E eu posso trabalhar prono e supino também, que apesar do movimento acontecer aqui no punho, a principal movimentação acontece no punho, o movimento acontece aqui próximo do cotovelo, tá? Cabeça do rádio aqui. Então, são o que eu tenho que trabalhar quando eu vou pensar no cotovelo. Dei um exemplo aqui que é o que dá para a gente mostrar aqui na câmera. Então, as minhas mobilizações, elas podem ser feitas assim, de formas globais, vamos pensar, fazendo os movimentos de cada das articulações. Eu posso trabalhar as mobilizações de Maitland. Maitland, o que Maitland pensa? Que eu preciso mobilizar vértebra por vértebra. Tem algumas mobilizações também no quadril, certo? No sacro, no quadril, de rotações de lombar também, mas principalmente são as mobilizações que nós podemos fazer em cima de cada esclerótomo. O que é o esclerótomo? O esclerótomo é uma sensibilidade óssea, um reflexo de hipomobilidade, tá? Quando eu estou palpando as vértebras e eu aperto uma lá que tem dor, desconforto ou ardência, aquilo mostra para mim que é um ponto onde a vértebra não está aceitando movimento, não está aceitando mobilizar. Onde eu peço movimento, ela dói, tá? Então é um ponto de hipomobilidade. E aí eu tenho o esclerótomo, que é um reflexo de dor, que a pessoa vai falar que tem uma dor, queimação, ardência, tudo bem? Então dali nós já testamos um pouco da mobilidade local. E Maitland é muito importante aí de fazer nessas mobilizações, nessa coluna, tá? Porque aí posiciono a minha mão e mobilizo ali, ó, em cima da vértebra, mobilizo, até sumir esse esclerótomo. Até eu vou achar o esclerótomo na minha vértebra
eu vou palpar o processo espinhoso e aí eu vou mobilizar em cima dele. Posso mobilizar em cima dele, ó, do meu processo espinhoso, ou eu posso dar estímulos até de rotação para minha vértebra, onde eu posso mobilizar em cima do processo transverso. Tudo bem? Então eu vou palpar em cima do processo transverso aqui e mobilizar, 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 mobilizar. Então o Maitland é uma das pontos aí de Maitland também. Tudo bem? Posso fazer bilateral, unilateral. E isso eu aplico bastante nos meus pacientes, principalmente pacientes que são muito grandes, que eu tenho dificuldade de mobilizar, certo? Ou de manipular. Pacientes que têm contraindicações de manipulações. Por exemplo, meu paciente o que já aconteceu, que é comum, pacientes que têm histórico de fratura de costela, tá? Eu costumo não manipular esses pacientes, a não ser que seja uma fratura muito antiga, e aí eu faço uma manipulação em dog muito mais cuidadosa e sem ter todo aquele peso do corpo em cima, tá? É muito mais tranquilo a manipulação. O ajuste é muito mais preciso e uma manipulação que eu não vou soltar tanto peso em cima desse paciente, tá? Então eu tenho que tomar mais cuidado. É uma bandeira vermelha, né? Quem tem aí uma histórico de fratura de costela, tá? Então tome cuidado. E a mobilização nesse ponto, no idosinho, por exemplo, é perfeita para que a gente possa fazer isso. Primeiro que o idoso muitas vezes não aceita a manipulação, tá? Muita rigidez articular, ou até mesmo ele vai ter medo, né, pelas crenças dele mesmo. E então as mobilizações são perfeitas para isso. Usar o cinto de Mulligan, por exemplo, é ótimo para mobilizar tanto o ombro, coxa, joelho, mobilizar as articulações em si e até mesmo a coluna, tá? Mas Maitland mata pau, imobilizar a coluna desses pacientes que têm, por exemplo, fratura de costela, tem esse histórico de fratura de costela, tá? E também é um muito idoso, então o Maitland dá muito certo da gente poder mobilizar esses pacientes, tá? E Mulligan também é legal. Mulligan, qual que é o nosso destaque aí quando a gente pensa nas mobilizações de Mulligan? São o cinto, tá? Eu posso fazer glides. O que são os glides? São os ajustes articulares. Eu posso fazer esses glides com a mão, tá? Fazer esses ajustes com a mão, mas com o cinto eu tenho um glide, muitas vezes, com muito mais precisão e pressão onde eu quero, na direção que eu quero. Então, para o ombro, por exemplo, eu gosto bastante. Para o cotovelo é muito importante. Para o cotovelo dá para usar muito, tá? Então, para tratar as tendinites aí da vida. As tendinites, não, as epicondilites da vida, tanto medial quanto lateral. Então, são muito importantes, tá? E para mobilizar também joelho, tornozelo, Mulligan, dá para a gente fazer tudo isso. E aí eu vou trabalhando esse tecido cartilaginoso, porque as mobilizações é isso que elas vão trabalhar mais, tá? Outras diferenças aí, para não deixar em branco. Nas mobilizações eu vou estimular a produção do líquido sinovial, certo? Nas manipulações também eu faço isso. Só que a mobilização, eu fico ali em cima, eu dou frequência para aquilo. Eu vou mobilizando, 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 desde que meu paciente continue bem, desde que meu paciente ele fale que tá melhorando, ou seja, está ficando luz verde, lembra? Então eu continuo, e assim eu vou testar depois o meu TMG. Como que eu sei se minha manipulação ou se a minha mobilização deu certo ou não? Antes disso, eu tenho que colher referências, certo? Para mim poder tratar, eu tenho que colher referências. Como que eu colho referências? Com testes físicos. Principalmente, nós temos 4 referências principais, tá? São referências mecânicas, certo? Quem que é a nossa principal referência mecânica? O TMG, Teste de Mobilidade Global, tá? Da articulação. Se for da coluna, movimento da coluna. Se for da coxa, peço movimento da coxa. Se é do joelho, movimento do joelho. Beleza? Eu tenho as referências sintomáticas, que são a EVA, Escala Visual Analógica de Dor. Simplesmente o 0 a 10, tá?
Ó, quanto tá sua dor? De 0 é nada de dor e 10 é a pior dor que você já sentiu, tá? Então o paciente vai relatar para nós. Essa é uma referência sintomática. Referência funcional. O que é referência funcional? É o nosso paciente falar para nós, mostrar o movimento que ele faz que dói. Então, o movimento da atividade de vida diária dele, algum movimento que ele faz que ele tem desconforto. Tá? Então, ele vai mostrar para a gente e você anota isso. Por exemplo, se for falando do ombro, eu não consigo estender roupa, eu não consigo lavar minha cabeça, porque me dói o ombro. E as referências neurológicas. O que são as referências neurológicas? São referências que eu vou testar o sistema nervoso, certo? Então, teste do plexo braquial, tanto horizontal quanto vertical, teste de Laser, SLAMP, tá? Então, são todas referências neurológicas que eu tenho que colher, que eu tenho que testar, para mim poder retestar depois. Porque para que serve uma referência? Para mim poder tratar, aplicar a minha intervenção e depois eu retestar. Só assim eu vou saber se a minha manipulação deu certo, se minha manipulação foi correta, tá? E se minha mobilização também deu certo, também foi correta, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei anotado aqui, que eu não podia esquecer de falar. Então, muito bem, tá? É isso aí. Então, um review rápido do que eu já falei. Principalmente, duas principais diferenças da manipulação e da mobilização. Manipulação tem blackout sensorial, mobilização não. Mobilização consegue, as manipulações são de alta velocidade e baixa amplitude, certo? E as mobilizações são movimentos muitas vezes ritmados, oscilatórios, tá? Na mesma frequência, insistindo naquela articulação ali. E eu posso trabalhar, posso ter efeitos de quebra de contraturas articulares, certo? Esse um grau um pouco menor, pensando no controle neuromotor. Nós podemos falar disso do outro dia. Mas principalmente restaurar micromovimentos, restaurar movimentos da articulação, isso pensando na coluna, né? Pensando na faceta, mas se eu estiver pensando em movimentos amplos, eu vou conseguir restaurar movimentos amplos com mobilizações, tá? Consigo restaurar tudo, certo? E as manipulações vão trabalhar toda a amplitude, né? Por isso. Então, manipulações são baixa amplitude e alta velocidade, enquanto as mobilizações são mais rítmicas, oscilatórias e muitas vezes trabalhando todo o arco de movimento, tanto quando é na coluna, quanto também é nas extremidades. Tudo bem? Então, esses são pontos importantes para entender as manipulações e mobilizações. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar, quando eu vou usar cada uma delas? Eu, particularmente, eu primeiro começo testando se mobilização, se a remodelação de tecido vai dar melhor, tá? Porque muitas vezes, eu só mobilizar já vai dar bom. Muitas vezes o que o paciente está precisando é de mobilização, é de mobilizar aquela estrutura. E não é só de ir lá e manipular. Muitas vezes ele já vem com isso, ele já vai te falar. Ó, eu já fui manipulado com telado, não resolveu, ainda estou com a dor. Então você tem que entrar com outros recursos. Qual que é o nosso outro recurso? Nós estamos discutindo aqui hoje. A mobilização. Então ela vem para fechar esse paciente, para conseguir restaurar toda a amplitude que ele tem ali de movimento que ele precisava restaurar, certo? Então, nós temos grandes ferramentas aí que nós temos que utilizar. Amanhã eu vou falar com você sobre exercícios que dá para a gente fazer na maca com o nosso paciente, tá? Então, exercícios que nós vamos trabalhar para melhorar a dor do nosso paciente na própria maca mesmo, sem você precisar ter um espaço muito grande ou muitos equipamentos. O importante é você ter raciocínio clínico integrado, galera. É isso, tem que ter raciocínio clínico integrado. Porque você tendo raciocínio, você entendendo o conceito, se aplica o exercício o que for que você precisa aplicar nesse paciente, aonde estiver. O importante é você entender, tá? Depois que você entende, você consegue dominar. Enquanto você não entende, se você não entender o conceito da coisa,
você não domina aquilo. Então você tem que entender os conceitos, aquilo tem que ficar na sua essência, tem que ficar correndo no seu sangue, na sua veia, tá? Por que eu falo sobre isso? Porque quem atende, quem está no campo de batalha ali de verdade, atendendo todos os dias, os conceitos de tratamento, essas coisas estão literalmente correndo na veia. Por quê? Quando o seu paciente está te contando as coisas, você está fazendo sua anamnese, você já está anotando, você já está pensando, você já está criando hipóteses diagnósticas, tá? Para você poder trabalhar e aplicar e retestar com esse paciente, certo? Então, isso é muito importante, beleza? Então, colha referências, aplique a intervenção que você acha que for mais preciso, que é mais indicado para esse paciente, mobilizar ou manipular, ou quem sabe os dois, ou quem sabe um e na outra sessão o outro, depende como que esse paciente vai responder, tá? Reteste a sua referência, reteste essas referências. Depois que você retestar, aí sim você vai saber se você está no caminho certo ou não. Tudo bem? Então amanhã eu vou falar com vocês sobre exercícios que dá para você aplicar. E aí, segue aí no Instagram, que você vai ter o conteúdo, eu sempre posto no Instagram o que vai ser a live, né? Melhor dizendo. E nós estamos aqui no Instagram e também aqui no YouTube, tá bom? Então amanhã não vai ser diferente. No YouTube e também no Insta. Beleza? Ó o João Vitor aí, ó, meu amigo, que eu tratei dele esses dias. Esse cara é melhor, é nada, mano. Tamo junto, tá? Ele tava com uma dor no ombro também, lesão músculo tendínea, né? O João, ele veio me procurar, contar o caso dele rápido aqui. Um amigão meu aí estudou comigo, Emiliano, né? E aí ele teve uma lesão músculo tendínea, principalmente ali de supra, certo? E braço assim, ó, começou a levantar, o braço caía, não aguentava sustentar o braço, né, João? E aí, o que nós fizemos? Primeiramente, testamos a remodelação de tecido, não deu, eu fui peneirando, né? Existe um funil que você vai peneirando, que você vai passando, até chegar no seu diagnóstico principal. Então, primeiro, testei as remodelações de tecido, mobilizei o ombro, vamos mobilizar, vamos ver como é que vai ficar? Mobilizei. Na verdade, primeiro comecei pela cervical, né? Porque nós sabemos que a cervical é a que manda, né, no ombro. Então, primeiro testei cervical. Precisava saber o quanto a cervical estava influenciando no caso dele. Para ele, nada. Testamos cervical, limpamos ela, nada. E aí fomos diretamente para o ombro. Remodelamos o tecido de ombro. Muita pouca melhora. Mas, quando fiz outros testes com ele, eu fiquei suspeitei, né? Falei, bom, provavelmente uma lesão musculotendínea. Vamos lá no local. Lesão musculotendínea é um problema local. A gente pode fazer uma live outro dia só para falar sobre isso. Vamos fazer, tá? E aí, o que eu fiz? Raspei. Nós já sabemos que a raspagem, ela também, como se eu desse uma leve, uma fricção ali, e eu acelerasse essa cicatrização, tá? E aí, eu fui lá e depois apliquei laser em cima, que também acelera a cicatrização demais, e depois exercício de remodelação de tendão, tá? Nós podemos entrar nesse assunto também outra live. Então, os exercícios de carga excêntrica, principalmente. Já deixei a deixa aí. E aí ele foi remodelando tecido. Ele passou uma semana, ele disse que estava bem melhor, não estava aguentando trabalhar, né? Ele trabalha com martelinho de ouro, então ele tem que ficar aqui, ó, muito tempo, o braço tem que ficar suspenso. Também tinha dificuldades, e aí passou uma semana, né, João? Uma semana ele ficou zero bala. A lesão não está totalmente cicatrizada, porque nós sabemos que uma lesão musculotendínea, ela demora aí 3, 4, 6 meses para ela cicatrizar total, mas a sensação de melhora, ele já está conseguindo trabalhar. Então, isso é o principal ponto, tá? Temos uma pergunta aqui, ó. O que é essa remodelação de tecido? Como se testa? A remodelação de tecido, ela é feita principalmente, uma pergunta aqui no Insta, tá? Do Pena. Valeu, Pena, por ter perguntado. A remodelação de tecido, ela é o seguinte, ela é quando eu tenho que trabalhar o tecido cartilaginoso, tá? Então vamos lá, ó. Eu tô falando de coluna hoje, então vamos pensar aqui na lombar de novo, tá? Tô aqui com a lombarzinha na mão novamente. O que é o tecido cartilaginoso da coluna? São as quilagens que estão na faceta articular. A faceta articular é essa junção, onde uma vértebra conversa com a outra, tá? E principalmente os discos da coluna são tecidos cartilaginosos também.
Muitas vezes, Pena, eu tenho obstruções na coluna. O que são obstruções? Rigidez, tá? Que eu tenho que quebrar essa rigidez. E como que eu quebro essa rigidez? Com movimentos, com automobilizações, ou eu mesmo mobilizando o meu paciente, dependendo de qual que é o nível desse paciente, tá? E aí eu vou quebrando essa rigidez, quebrando essa obstrução, e assim eu vou remodelar o tecido. É como se eu tivesse um tecido que ele está muito rígido, ele não está aceitando ter mobilidade, ganhar movimento, e eu vou lá e mostro para o corpo, ó, você precisa remodelar. Você precisa apertar esse disco, você precisa mexer essa galera aí, tá? E assim eu vou ganhando movimento, vou apertando essa estrutura do disco ali, pensando na coluna, vou quebrando essa obstrução e assim eu remodelo. Como que eu testo? Eu só consigo testar isso com o teste de movimento repetido, tá? O teste de movimento repetido nós conversamos, aprendemos muito, né? Eu passo isso para os alunos do curso de MP, do movimento preferencial e também o controle neuromotor. Tá? É através dos testes de movimento repetido que você tem a certeza se você está no caminho certo ou não para poder continuar remodelando esse tecido, tá bom? Então, você tem remodelação de tecido, principalmente cartilaginoso, e também dos tendões e também de fibras musculares, tá? Depende de como você vai trabalhar e o que você vai fazer. Beleza? Então é mais ou menos por aí, tá bom? Mas obrigado pela sua pergunta. Valeu, Penny. Isso aí. Tamo junto, tá? Amanhã tem outra live, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre exercícios que a gente consegue aplicar aí na maca. Fechou? Então, aguardo você aí no nosso próximo encontro. Beleza? Valeu! E aqui no Instagram também. Valeu, galera. Amanhã aqui no Instagram nesse horário e também no YouTube.